Graças a Deus. Nós vamos ler a pastoral do boletim. Todo mundo pegou o boletim, né? Aí o pastor Marcos fez esse texto, ele escreveu o milagre da encarnação. Então, o texto de João 1 e 2. Do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então, João começa seu evangelho nos lembrando que Jesus não surgiu da manjedoura. Jesus já existia desde o princípio, porque ele é o próprio Deus. Mas o maior milagre acontece quando esse Deus eterno, Jesus, se faz carne e escolhe habitar entre nós. A luz perfeita entra assim no mundo de trevas, não para julgar primeiro, mas para revelar, iluminar e nos salvar. Então a encarnação é isso, é o amor de Deus tomando forma humana. É o Criador se aproximando da criação. É a glória de Deus apresentada não em poder, mas em humildade. E mesmo que muitos não tenham recebido, os que o acolhem recebem o privilégio de se tornarem filhos de Deus. O Natal, segundo João, não é apenas um acontecimento histórico, é um convite atual. Permitir que essa luz ilumine nossa vida, a sua vida, a vida da sua família, a vida dos nossos amigos, a vida dos nossos vizinhos, tirando, dissipando nossas sombras e revelando o caminho da verdadeira vida. A encarnação é Deus dizendo: eu vim até que para que você possa caminhar comigo. Eu vim até você para que você possa caminhar comigo. Deus se fez carne através de Jesus Cristo e habitou entre nós. Este foi o maior milagre. Ele não precisava, mas fez assim por graça e misericórdia em nosso favor. Amém, irmãos? O pastor Marcos escreveu esse belíssimo texto dentro desse momento de confraternização que nós estamos vivendo em dezembro, que é o mês de Natal. Oremos. Senhor, nós queremos, ó Pai, colocar neste momento cada vida, cada ovelha, cada visitante, cada amigo aqui presente, para que o Senhor abra sua mente, seu coração, coloque ali a semente, a mensagem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ó Deus, para que essa palavra encontre no coração de cada um abrigo, guarida, morada, e ali possa habitar, fortalecendo espiritualmente a cada um dos irmãos e dos amigos. Nossa oração te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aí o pastor Marcos, ele fez a programação de mensagens no mês de dezembro, focada, centralizada no nascimento de Jesus. Então, nós temos um texto que nós vamos ler juntos, é João, de 1 a 14. João, capítulo 1, de 1 a 14. Antes de vocês lerem esse, eu vou ler para vocês um texto que uma pessoa me perguntou o seguinte: ô irmão, Jesus nasceu, mas tem um período na Bíblia que não fala nada sobre ele, fala quando ele era criança, depois já fala dele adulto. Por que tem essa lacuna, esse vazio? Por que a Bíblia não vai contando progressivamente as faixas etárias dele? Criança, depois junior, adolescente, jovem e adulto. Por que dá um salto? E a resposta, antes que a gente leia João 1:1, a resposta está em João. Abra aí sua Bíblia. Se Paulo conseguir colocar ali, o livro de João, no último capítulo de João, o último capítulo de João, o último versículo de João. O último capítulo e o último versículo de João. Olha o que aqui diz o texto.
Essa é a resposta para quem perguntar para os irmãos. O que Jesus fez durante toda a sua vida, que a Bíblia só fala do início do nascimento ali de Maria, na manjedoura, depois dá um salto, já fala do ministério dele como adulto. Aí a resposta está aí. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém, irmãos? Essa é a resposta para alguém que vier perguntar para você por que tem essa lacuna, esse espaço. Está aí a resposta. Não coube, senão ia ser milhares de livros. Porque Jesus realizou muitos eventos, foi bênção na vida de muitas pessoas, sofreu muitas injustiças, condenações. Se fosse colocar na Bíblia, teria muita injustiça, muita condenação. Mas o que prevalece é o ministério dele, a palavra de Deus faz com que nós tenhamos esse privilégio de ler e conhecer o ministério dele, um ministério de amor e de salvação. Amém, irmãos? Vamos lá para João 1, capítulo 1, aí nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, ele significa origem, então é Jesus. No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Jesus estava antes do início do mundo com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava presente também, irmãos, na criação, no Gênesis, quando o mundo foi criado, se originou. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas aqui é o mundo, porque quando Jesus, a luz, desceu, ele encontrou um mundo cheio de guerras, cheio de fome, de miséria, de injustiças, de opressão, trevas mesmos. Trevas quer dizer escuridão, quer dizer momentos ruins, de terror, de pavor, de pânico. Vejam só, quando Jesus desceu, através de Maria, sua mãe, ele já encontrou o mundo assim. Hoje está diferente? Não. Está pior. Está pior. Guerras pelo mundo afora, cada hora surge uma guerra nova, pessoas sofrendo. Então vejam como foi necessário que ele descesse, se transformasse em um de nós, se fizesse homem, para poder, junto conosco, nos mostrar o plano de salvação. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. 7. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João foi o mensageiro que veio proclamar a vinda do Senhor, para que todos aqueles já se preparassem para receber Jesus. Versículo 8. João não era a luz, porque a luz é Jesus, mas veio para dar testemunho, para testificar, para anunciar que a luz estava vindo. Versículo 9. A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Irmão, diga assim: Jesus ilumina a minha vida. Diga: Jesus ilumina a minha vida. É esse o objetivo. O versículo 9, ele diz isso, que a vinda de Jesus é para iluminar a todo homem. Um coração depressivo, um coração angustiado, um coração que está com síndrome de pânico, um coração que está com desemprego, um coração que está sem falar dentro de casa com a família, um coração que está amargurado, desesperançoso. Essa semana nós soubemos que foi encontrada uma pessoa aqui dentro de um carro que talvez tenha cometido suicídio. O pastor publicou isso para a gente no grupo da igreja. É uma pena.
A gente querendo viver, passear, conhecer o mundo, viajar, e outras pessoas desistindo de viver. E tudo indica que foi um suicídio, a gente não sabe, mas a gente ora pela família para Deus ter misericórdia. Versículo 10. Jesus estava no mundo, o verbo, né? O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Irmãos, muitas vezes as pessoas querem ver alguém com títulos. Fulano desembargador, fulano juiz, fulano grande empresário, ator de cinema. Aí quando vem uma pessoa simples, aí muitas pessoas, né, não dão importância. Foi o que aconteceu com Jesus. De forma simples, nasceu numa estrebaria, né? Maria, sua mãe, ali cercada de animais, e o mundo não o conheceu por isso, porque achava que deveria ser um grande rei, cercado de soldados, né? De tropas, que viessem acompanhando então a sua chegada. Versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Veio para o mundo, mas o mundo não recebeu. Veio para mim e para você, mas muitos de nós não recebemos. Versículo 13, 12 agora. Mas a todos quantos o receberam, veja a diferença, dois públicos, os que não o reconheceram, não receberam, e agora os que o receberam, que o aceitaram como seu Salvador. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós, seres humanos, somos criaturas de Deus, mas quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, através do poder da misericórdia do Senhor, nós somos transformados, feitos filhos de Deus. Amém, irmãos? Vamos ler juntos? Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se eu creio em Jesus, eu sou filho de Deus. Se eu o recebo no meu coração, eu passo a ser filho de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne, vamos ler juntos? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É lindo, né, irmãos, esse texto? Diga para o seu irmão que está ao seu lado, Jesus habita em você. Diga agora, Jesus habita em você. E quem ouviu vai dizer, eu recebo. Eu recebo. Vamos receber a bênção, não é isso? Vamos ficar em pé agora, vamos orar agradecendo ao Deus nesse momento. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, porque tudo que está contido nela alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, ó Deus. São palavras de sabedoria, são os feitos do Senhor para o seu povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o Evangelho, a proclamação da salvação de Jesus ao homem perdido. Tudo ali está à nossa disposição, na tua palavra, a Bíblia Sagrada, Deus. Nós te louvamos por esse livro, te agradecemos pelos homens inspirados por Deus, que escreveram esses livros, e hoje nós podemos usufruir, desfrutar dessa sabedoria. Por isso nós te louvamos e agradecemos, ó Deus. E nesta manhã, se alguém, ó Deus, deseja entregar seu coração a Jesus, e está sentindo ali dentro do seu coração essa necessidade de também andar com Jesus, que o Senhor possa fazer a obra nesta hora, ó Deus. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós vamos agora ter um momento de louvor. Vai ser Adriano, né? Porque Joelma desceu. Esse momento, irmãos, é um momento de comunhão. Você vai cumprimentar o seu irmão, vai abraçar. O Andy, sinta-se acolhida. Vamos dizer, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos dizer para o Andy, seja bem-vinda em nome de Jesus. Isso. E todos os irmãos irão então abraçá-la e recebê-la, enquanto nós estivermos louvando ao Senhor.